Olá, meu nome é Roberta Firmiano e hoje no nosso canal Ribeiro de Águas vamos falar sobre o Plano Estadual de Meio Ambiente da Bahia, baseado na Lei nº 10.431 de 2006, que institui a Política Estadual de Meio Ambiente e Proteção à Biodiversidade do Estado da Bahia. E o Plano Estadual de Meio Ambiente, ele é um dos instrumentos de gestão do Estado, um dos instrumentos dessa política, de fazer a política estadual de meio ambiente acontecer. E existe, então, o Plano Estadual de Meio Ambiente, que vai dar diretrizes e encaminhamentos para outros planos, né, e outros programas e outras ações. Entre os outros planos, existe o Plano Estadual de Mudança do Clima, PEMC, Plano Estadual de Proteção da Biodiversidade, PEPB, Plano Estadual de Unidade de Conservação, PEUC, e o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, PEGC. Esses planos estão relacionados, a princípios, com o artigo 6º da Lei da Política, porque lógico que existem outros planos estaduais relacionados a meio ambiente e recursos hídricos, como nós vamos mencionar lá no final, ao longo dessa aula, mas a gente quer trazer hoje como instrumento escrito na lei, ok? Porque existem outros instrumentos escritos em outras esferas ou em outras normas. Hoje nós vamos trazer os instrumentos escritos na Lei da Política Estadual de Meio Ambiente e Proteção à Biodiversidade do Estado da Bahia. E entre eles está o Plano Estadual de Meio Ambiente, e ele menciona, né, esses outros: mudança do clima, proteção de biodiversidade, unidade de conservação, gerenciamento costeiro. E nem todos os planos são mencionados no artigo 6º. Então, ao longo, quando a gente vai lendo a lei, que deve ser lida na íntegra, ela vai chegar, por exemplo, lá no artigo 9, ela vai falar especificamente sobre um desses temas ou um desses planos. Então, ela vai, ao longo da lei, tratando e dando diretrizes para questões, por exemplo, como saneamento básico, como recursos hídricos, como resíduos sólidos, ok? Nesse momento, vamos focar no artigo 6º. Bem, e esses aí são instrumentos de planejamento estratégico da política ambiental. Bem, então o plano, ele visa estabelecer, priorizar e orientar outros planos, programas e ações ambientais do governo do estado. Então vamos chamar assim que o plano estadual é um plano mãe, né? É o plano maior, que depois, a partir dele, vem outros planos. Por isso que ele é muito importante de ser lido e conhecido. Não é um documento muito denso, mas para quem vai atuar no estado, quer atuar no estado ou já atua no estado, precisa ler o Plano Estadual de Meio Ambiente. É coisa aí de umas 60 páginas, muito fácil de ler, de entender, tem um embasamento, um arcabouço legal, muito bom e bacana, que também é uma fonte de pesquisa e de estudos aí, que eu recomendo. Então, a estrutura e o horizonte desse plano. Ele traz lá um planejamento estratégico de médio prazo. O plano integra políticas ambientais, hídricas, econômicas e sociais. Olha bem. Então, mesmo que o plano seja definido na política ambiental, quando você vai para o plano, ele traz para si essa integração com outras políticas, como a hídricas, econômicas e sociais, e até de políticas de saúde pública, que a gente vai ver
lá na frente relacionada ao SUS e à CESAP. Então o plano tem um horizonte temporal de 8 anos, de 2024, coisa recente aí, de 2024 até 2031. Ele é articulado plurianualmente, que eles chamam lá de PPA, e os órgãos envolvidos, a SEMA é responsável pela coordenação do plano e o INEMA pela execução do plano. Então, o INEMA é o órgão executivo da política ambiental e a SEMA é o órgão que coordena a política ambiental do Estado. Eu disse lá sobre políticas e planos ligados a outras leis e normas, né? A política e o plano sobre mudança do clima, por exemplo, faz parte da Lei 12.050 de 2011. E tem lá entre as diretrizes a mitigação de emissões, a adaptação a mudanças climáticas e desenvolvimento de baixo carbono. Ele integra um planejamento ambiental estratégico do Estado. E por exemplo, essa mitigação e adaptação às mudanças do clima, essa imagem que você está vendo aí, ele está relacionado à questão da saúde da população, que você não vai poder perder minha dica ligada com relação a esse documento sobre mudança climática, que faz parte do planejamento ambiental estratégico do Estado da Bahia, e não é só SEMA e INEMA, o Estado como um todo. Existe o plano de proteção da biodiversidade, e aí nós precisamos conhecer os biomas e os ecossistemas baianos, né? Aqui na Bahia, na qual hoje eu moro, na Bahia, existem o bioma Mata Atlântica, presente no litoral e sul do estado, abrangendo florestas úmidas, restingas e manguezais, muito rica em manguezais. A Caatinga, que é o principal bioma do Nordeste e cobre grande parte do interior baiano. O Cerrado, que está presente principalmente na região oeste, né, para o lado aí de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, esse lado do oeste do estado da Bahia. E a zona costeira, que abriga formações únicas como o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, né, que tem alta biodiversidade marinha e recife de corais. E aqui também nós temos uma parte marinha, né, muito rica aí com essa questão das baleias, parte, né, dessas migrações de baleias. Então essa parte costeira, zona costeira, é muito rica e faz parte do governo do estado também auxiliar na preservação e na proteção de toda essa biodiversidade. E existem os planos de unidades de conservação, né, chamados de UC, que é um espaço territorial do território com características relevantes. Então o estado ele tem lá como ele divide essas unidades de conservação, de proteção integral, se elas são de proteção integral total ou se elas são de uso sustentável. A diferença do uso sustentável é que permite também a utilização ali de alguns empreendimentos, alguns tipos de empreendimentos podem se instalar. Agora, quando é de proteção e preservação total da natureza, não cabe, né, um empreendimento instalado naquele local. Então, existe aí a lei, né, o SNUC, dos Sistemas de Unidade de Conservação, Lei 9.985 de 2000, que ela fala sobre essa questão das unidades de conservação que o estado da Bahia adapta e utiliza como diretrizes para as unidades de conservação existentes no estado, né? E lembrando sempre da questão de estar vinculada à educação ambiental. Os outros planos, como eu mencionei, nós temos também na Bahia o Plano Estadual de Recursos Hídricos,
que visa orientar a gestão integrada das águas superficiais e subterrâneas. Tem o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, tem o Plano Estadual de Segurança Hídrica, tem o Plano Estadual do Saneamento Básico, né? E existem outras iniciativas e trabalhos, certo? E nem sempre esses planos, como eu disse, ficam sobre a gestão do órgão ambiental, da SEMA e o INEMA. Mas o Plano Estadual de Meio Ambiente, como macro, ele é de responsabilidade da SEMA, junto com a execução do INEMA, ok? E lógico que os planos, eles conversam entre si e não podem ser divergentes entre si, eles se complementam. E o plano estadual, então, não pode esquecer da importância dele como um instrumento de gestão da política do Estado, como um todo, ok? Tem também o Plano de Ação Estadual do Combate à Desertificação, que esse plano tem incorporado soluções baseadas na natureza, que é uma questão recente por causa da mudança do clima, né? O enfrentamento às mudanças climáticas. Então, nós temos também ações ligadas a combate à desertificação. Bem, isso aí que eu quero trazer é sobre isso, essa integração intersetorial se faz necessária. Os planos estaduais são instrumentos estruturantes da política baiana, né? O plano estadual de meio ambiente, ele é o principal, que vai dar diretrizes para outros planos e programas, né, para definir planejamento estratégico de ação. Todos esses planos incluem participação social, que também está na Lei 10.431, a participação social, e com vista ao desenvolvimento sustentável. Não se esqueça que o desenvolvimento sustentável é algo que já vem desde a Constituição, né, da Constituição Federal, passa pela política de meio ambiente do Estado e passa por todos os documentos que são gerados como norteadores e também por todos os instrumentos que são da execução dessa política. Eu quero agradecer sua atenção, dizer que no nosso canal no YouTube estamos compartilhando outras questões e outras informações para que você venha a ter conhecimento amplo, ampliar o seu conhecimento e o seu horizonte com relação à política ambiental no estado da Bahia. Obrigada da atenção.